Um acidente com uma BMW. Dentro desse carro, 8 pessoas. Pode colocar o Bitar. 8 jovens, gravando vídeo, fazendo folia dentro do veículo. Aí acontece um acidente e do nada um senhor de 56 anos, pai de um dos que estavam dentro desta BMW, diz que era ele que estava na direção do veículo. Eu sempre disse que essa história também tem a ver com a questão do seguro. Por quê? Porque depois descobriu-se que o jovem não tinha carteira, a carteira dele estava suspensa, já tinha enrosco, estava dirigindo. Daí o pai vem e diz, não era ele, sou eu que estava dirigindo. Tudo isso tem a ver com essa história do seguro de um carro que vale 800 mil reais. Ô Bitar, o homem jura de pé junto que não era o filho, é que era ele, 56 anos, ele que estava dirigindo a BMW. E aí, o que avançou desde ontem? Então, vamos lá, Paulo Gomes. Primeiro, até porque foi questionado nossa forma de jornalismo, né? Hoje, o Ricardo Vilches conseguiu conversar com esse senhor, com esse homem de 56 anos, por telefone. Eu vou pedir para colocar já a primeira resposta, os primeiros questionamentos do Vilches, que eu tenho algo a falar sobre isso. Mas vamos ouvir primeiro o que o Vilches questiona ele sobre quem estava dirigindo o carro e, mais ainda, o que seria aquele vídeo gravado. Vamos ouvir. Eu vou ser prático com o senhor, porque eu tive acesso ao boletim de ocorrência que mostra o acidente no Cabral, com uma BMW, onde o senhor assumiu ser o motorista e o senhor chegou, inclusive, a fazer o exame de etilômetro, que deu negativo. Quem que estava dirigindo essa BMW, então? A minha BMW, quem dirigia era eu. E aquele vídeo que estava rolando, eu já pedi pro rapaz que fez a porcaria do vídeo me passar o original, porque eu vou mandar fazer uma perícia. Porque, veja, o meu filho estava ao meu lado, realmente estava ao meu lado. Ele estava, eu fui buscar eles a 4 quadras da minha casa. A batida foi exatamente na esquina da minha casa. Tá, e o vídeo mostra, pelo menos foi o que nos informaram, que era o filho do senhor que estava dirigindo e que foi o filho do senhor que bateu o carro e o senhor assumiu a responsabilidade sobre esse acidente. Por isso que o senhor está sendo investigado e é por isso que nós procuramos o senhor. Não, mas eu vou ser investigado, não tem problema, eu respondo criminalmente, não tem problema se for o caso. Tá, mas o senhor assumiu de fato isso? Meu amigo, você já ouviu falar em inteligência artificial? Você sabe como é que é fácil manipular um vídeo? Tá, então o senhor está querendo dizer que não era o filho do senhor, é isso? O meu filho estava comigo no carro, mas não era meu filho. Paulo Gomes, ele sugere então inteligência artificial. E por que eu falo que a gente tem coisa para falar sobre isso? Porque nós, da RIC TV Record, conversamos com uma testemunha que estava dentro do carro. Uma das pessoas que estava dentro do carro conversou com a gente, pediu para não ser identificada e falou o seguinte, falou sim, é o filho desse homem que estava dirigindo o carro, um rapaz de 21 anos, estudante de medicina. É o que essa pessoa diz, era ela que estava dentro do carro e que esse vídeo é verdadeiro, até porque nesse vídeo dá para ouvir várias pessoas falando, tira fulana de tal de dentro do carro, me ajuda aqui, Edu, por causa da menina que está dentro do carro, e todo mundo ali preocupado com o que estava acontecendo. Ele diz que ele sugeriu ser inteligência artificial. Me desculpe, mas eu acho que isso é brincar com a inteligência de quem está apurando uma situação seríssima que aconteceu e que ele assumiu, e ele diz que ele assumiu ali que ele estava dirigindo o carro e que o filho estava do lado dele. Mas, ao lado, a gente via também nas imagens que é uma menina sentada junto com outro passageiro ali na parte da frente. E na parte de trás tem outras pessoas. Ele também, o Vilches também questionou ele sobre outras situações que a gente levantou aqui e a gente vai acompanhar o segundo trechinho agora. O meu filho estava comigo no carro, mas não era meu filho. Tá, não é... Ele é habilitado, ele podia ter dirigido. Não, o filho do senhor tá com a cassação, tá com a carteira de habilitação cassada. Ele tem até esse mês que vem de novembro que ele não pode dirigir. O Detran nos informou. Eu sei, amigo, mas então vocês já passaram essas informações, o que você quer mais saber mais de mim? O que eu quero saber do senhor é o seguinte, o senhor de fato agiu para tentar enganar a polícia militar no momento que o senhor se apresenta como... Amigo,
Amigo, por que você tá achando que eu iria falar isso pra você? Porque o filho do senhor não tinha autorização para dirigir. E é natural que um pai tente proteger o filho. Não, mas vocês já tiveram a conclusão de vocês. Veja, são estudantes, não são bandidos. O seguro não vai pagar, obviamente, tá? Eu já vim ali, já autorizei o serviço do carro, vai passar de 400 mil reais o conserto, eu autorizei fazer, o carro bem meu, né? Não tô pagando o que não vale. Mas veja, eu já estou assumindo, não estou trazendo prejuízo para ninguém. Eu fui já me prejudiquei pagar o muro, que ainda a pessoa falou, seu carro não quebrou nada, só quebrou o ferro ali, se o senhor manda arrumar, o senhor paga, eu falei, paga. Paulo Gomes, então, ele falou que o seguro não vai assumir, que o seguro já não assumiu o prejuízo do carro foi de 400 mil reais. E é isso que a gente estava debatendo aqui, né, Paulo? Se seria essa a intenção dele, de assumir a direção, ou supostamente assumir a direção, para conseguir com que o seguro pagasse. Porque pelas imagens, a confirmar que essas imagens são verídicas, porque a Polícia Civil já fez uma perícia nessas imagens e por enquanto não tem nenhuma constatação de irregularidade nesse vídeo. Pode ser que tenha mais trechos desse vídeo? Pode ser, mas a gente tem o vídeo ali, ele sem borrar, né? Porque a gente tem a responsabilidade das vítimas ali, de não expor as vítimas dessa situação, porque foi um acidente que, graças a Deus, ninguém teve ferimentos mais graves. E aí, o Vilches conversa com ele novamente sobre uma outra situação que o pessoal que está em casa vai saber agora também. O senhor já imaginou se algo pior tivesse acontecido? Se o filho do senhor tivesse batido uma outra pessoa, o senhor iria proteger o filho do senhor? Eu só estou feliz por uma coisa, que todos os envolvidos estão se recuperando bem. Estou falando em nome de pai e de uma mãe que não criou filho para ser bandido, não criou filho para provocar mal para ninguém, sabe? A gente tem uma educação muito rígida para filho. Se houve um problema, eu vou responder, eu já vou responder financeiramente, é um prejuízo. Se vocês acham, o cara é rico, o cara é rico, o cara é rico, cara, não é. O que eu vou gastar nesse carro, cara, pesa para qualquer pessoa, seja um assalariado ou seja um milionário. Eu não sou milionário, pesa para qualquer pessoa. De fato, Paulo Gomes, de fato é um custo bastante alto, 400 mil reais para consertar um carro. Tudo bem, o carro vale 800 mil e se é o poder aquisitivo dele ter um carro desse, eu acho que só perde-se a razão quando com a nossa produtora debocha da situação da gente nunca ter dirigido um carro desse. Mas era o direito dele, estava nervoso ali naquele momento, queria tentar resolver essa situação. De fato, o que a gente tem da Polícia Civil é que, a confirmar que ele fez o boletim de ocorrência para tentar proteger o filho, isso não é um crime, mas ele responde por fraude processual, porque aí é uma questão de situação mais perigosa, digamos assim, porque é fraude processual, é um crime, porque ele registrou ali. Ele chegar lá no local tentar defender o filho dele é uma coisa, mas ele registrar que ele estava dirigindo o carro, aí sim configura-se um crime, a fraude processual, que segundo a Polícia Civil, esse homem pode responder. Mas o caso é investigado pela Polícia Civil, que bom que nós não tivemos ferimentos graves, mas como eu ressaltei, Paulo Gomes, ele pode tentar trazer os elementos dele, mas nós conversamos com uma pessoa que estava dentro do carro e nos contou todas as pessoas que estavam ali. Nós temos a identificação de todas as pessoas que estavam dentro do carro, mas como são vítimas desse caso, a gente não vai ficar batendo nisso. Nós só queríamos realmente entender qual a motivação para defender, porque de fato, ao que tudo aponta até o momento que a gente tem de informação, é que o filho dele estava dirigindo e de forma inapropriada, fazendo ali algum tipo de manobra que acabou causando esse acidente, que por sorte não feriu gravemente ninguém, Paulo. Deixa eu dizer um negócio aqui. Quando esse senhor diz, mas gente, não houve prejuízo para ninguém, eu estou pagando. Calma, senhor, calma, senhor, calma. Porque se eventualmente o seu filho efetivamente estiver na direção do veículo, primeiro que é um crime, senhor. Que história é essa aqui? Então porque não causou um dano, não matou ninguém, não tem que ser investigado? Tem que ser investigado. Porque a pessoa que não tem autorização, habilitação em dia para dirigir, o senhor sabe, e o senhor proprietário do veículo não pode entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Isso é crime. E se o seguro disse que não vai pagar o carro, é porque o seguro está vendo que tem coisa errada. Porque senão o seguro iria pagar o carro. O senhor sabe disso? Não é porque o senhor pagou porque o senhor é bonzinho. O senhor pagou porque até agora não teve saída. Agora, a cada dia, meu senhor,
é uma história diferente. Primeiro o senhor disse para a produção que eram acidentes diferentes. Duas BMW da mesma cor teriam se acidentado e que a BMW não era sua. Já mudou. Cadê a segunda BMW? Hein? Ponto 2. Durante todo esse tempo que houve trocas de mensagens, telefonemas com a nossa produção, o senhor nunca falou que tinha uma inteligência artificial montando imagem dentro do carro, agora veio com essa. A todo instante é uma nova desculpa. Como é que é isso? E aqueles áudios trocados ali que a preocupação de vocês era com a cor da nova BMW? Eu não estou cravando que o senhor está mentindo. Eu estou cravando que a história levanta muitas suspeitas. E se essas testemunhas que conversaram com a nossa equipe mantiverem o que estão dizendo, aí sim nós temos uma mentira, mas não é uma simples mentira. Nós temos um crime, porque isso é fraude. Tem uma questão aí de também uma declaração mentirosa. Então a coisa não é tão simples assim o quanto o senhor está querendo fazer, sugerir que seja. Nós vamos continuar nessa história. Mas eu disse ontem que estava aberto espaço a ele e hoje ele resolveu falar. Mas essa história da inteligência artificial com vozes dos estudantes inclusive de medicina, essa eu quero ver. Essa eu quero ver o resultado final. Essa eu quero ver. Gente, é o seguinte, teve um outro acidente com uma BMW no mesmo final de semana. Um jovem estava dirigindo e deu uma paulada em um muro. Só que foi no campo comprido. Ali, ó. Só que, vejam que nesse caso aí, a BMW ali, ó, arrebentou mesmo. Não é esta, vejam como não é o mesmo veículo, vejam como dizer que, não, foi outra, não, produção, mostrem para mim a outra BMW. Vocês vão observar que essa realmente se arrebentou toda, olha, ficou em pedaço, mas a cor não é a mesma. Esta, desse homem que nós ouvimos e que está dizendo que estava no volante e que tem gente suspeitando que ele não estava, que quem estava era o filho dele, portanto, se isso for verdade, ele cometeu um crime, é um vermelhão. Volta para outra BMW. Volta para outra. Ali não é vermelhão, que cor que é? Tipo um bordô. Não é a mesma cor. Não é a mesma cor. Então, essa jogada também de tentar nos confundir, dizendo que tinha uma outra BMW, não colou. Não colou. Só para vocês entenderem. Porque tentou-se usar essa justificativa para dizer que nós misturamos os acidentes e os personagens. Não é verdade, gente. Não é verdade. São situações absolutamente distintas, já analisadas por nossa equipe e que também estão sendo analisadas pela polícia. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e o importante será a conclusão pericial também da polícia. Porque para mim essa história de que não, gente, o carro era outro, agora montaram, fizeram inteligência artificial. Se isso aconteceu, caramba, hein? Que história! Vamos contratar aí um cineasta para fazer um filme. Porque não é possível uma história desse tamanho. Vamos ver. Vamos esperar para ver quem está mentindo. Quem é que mente? Este homem de 56 anos ou a testemunha? Quem é que mente? Porque como as versões são completamente contraditórias, o fato é que alguém está mentindo. E inclusive, se esta outra testemunha tiver mentindo, ela comete o crime de falso testemunho. Vocês verem. Do lado que for, né? Pro lado que for tem um crime. O bombeiro, quando ele foi no local para fazer o atendimento, não tinha motorista. Já tinham vazado. Quando o bombeiro lá chegou, ele só encontrou jovens feridos. Ele não encontrou o homem de 56 anos lá no local. Isso que é muito estranho. Então vai lá, acontece acidente, chamam o socorro médico lá chega e só vê os jovens. Lembram-se que nós falamos que tinham 8 pessoas nesse carro? Pois bem, o corpo de bombeiros só vê esses jovens, não vê o homem de 56 anos. E o homem de 56 anos foi ele que depois fez a comunicação, o tal do BO, e ele fez de forma digital, não foi lá no local. Entrou no computador numa outra hora e aí ele diz que ele estava no volante. Põe para mim então a imagem das BMs. Olha só. Que cor que é essa BM? Isso aí é uma Bordeaux. E olha o tamanho do estrago dela. Tá? Vejam. Agora vejam a outra.
que é o motivo desta reportagem. Vocês vão ver que ela é bem, ó, tá aí, ó, estrago grande. Agora, a outra BMW é outra, gente, esta é vermelha, ou seja, não é o mesmo carro. Não adianta tentar confundir, porque não é o mesmo carro. Ponto. Ambos potentes, ambos carros de pessoas ricas, porque para ter uma BMW de 800 mil reais, tem gente que tem o direito de ter BMW, carro de 10 milhões, porque se trabalhou e ganhou dinheiro, ponto. Ninguém está discutindo isso. Agora, se você tem um carro potente, você sabe que ele é potente, 500 e tantos cavalos, você tem que ir com calma no acelerador, gente. Tá? E ele é advogado. Por que a OAB dele foi excluída, que nós levantamos? Por que foi excluída? Porque ele não pagou mais a OAB, ele virou fazendeiro, decisão dele também, não tem problema nenhum, não há ilegalidade nisso. É só para esclarecer, tá? Então, como ele não atua mais, não tem mais a OAB para ele poder, claro, se amanhã depois ele pagar, reativar é outra história. Mas ele não atua mais como advogado, atua agora como fazendeiro, e fazendeiro da grana. Mas também, volto a repetir, isso não significa que ele tenha feito coisas erradas. Ok, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mérito do senhor, aliás, mérito do senhor. Mas essa história vai até o fim. Está falando a verdade? Se ele estiver falando a verdade, você pode ter certeza que nós vamos voltar e dizer, ó, a polícia concluiu que ele fala a verdade. Não tenho dúvidas. Agora, se for concluído diferente, aí a historinha vai virar uma novela mais com capítulos picantes, eu diria assim. Então, chega desse assunto por hoje. Acompanhe as cenas do próximo capítulo.